sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Legal, pessoal. Nós estamos então iniciando o segundo domingo dessa série. E hoje quem vai nos trazer a reflexão a Oséias, eu vou orar por ele, pedir que Deus use a vida dele, né? E assim vamos compartilhar um pouquinho dessa temática, né? Emílio tem que os dias são maus, a vida é trem-bala. Como é que nós vamos nutrir um olhar mais específico em relação à família, né? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de ouvir a Tua voz, usa a vida do Teu servo, possamos ser nutridos pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje a gente vai estar dando sequência, né, nessa série, vai estar falando um pouquinho sobre o tempo relacionado à família, né? Como que tem sido e por que isso é importante. A gente tem percebido, né, e se a gente começar a olhar para trás, a gente vai perceber que o tempo ele não mudou, né? Os segundos, as horas, o dia, né, as semanas são os mesmos, né? Mas o que tem acontecido e por que é importante a gente falar sobre a família? Porque aparentemente, se você começa a olhar 100 anos atrás e ver o tempo agora, como o relógio é o mesmo, ele roda do mesmo jeito, as estações, você vai começar a perceber que a família é quem foi, né, tirado do tempo. Né? O tempo foi tirado muito mais dela, né, do que no trabalho, ou na comunidade, ou na nossa sociedade. A gente percebe que ela tem sido, no nosso mundo atual, né, o principal foco de tirar o tempo. Né? Eu preciso ter mais tempo no trabalho, preciso fazer hora extra, né? Eu preciso ter mais tempo ali ou aqui. Muitas vezes o ativismo na igreja, eu preciso de muito tempo para a igreja. Às vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, eu quero isso, eu quero aquilo, corra atrás disso, corra daquilo. E quem tem sofrido muito por isso é a família. É ela que principalmente acaba sofrendo com relação ao tempo. Porque não dá, ele é 24 horas, né? O dia ele é 24 horas, e você tem que se virar nas 24 horas. E aí são questões de prioridade, né? Aonde a gente vai dar mais, né? Ou vai dar menos prioridade. Por isso, eu até escolhi um texto, ele é até um pouco forte, às vezes, né? Se a gente for olhar pelos acontecimentos, mas como texto base, eu escolhi esse texto de 1 Samuel. A gente vai ler 1 Samuel, né, do capítulo 1, dos versículos 1 até o 3, e do capítulo 2, os versículos de 27 a 29. Eu vou estar projetando aqui também, né? E a Bíblia, né, lá em 1 Samuel 1, né, a partir do versículo 1, ela nos fala o seguinte, né? Havia certo homem de Ramataim, Zulfita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Azuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Aí no capítulo 2, versículo 27 a 29.
E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Então, esse texto, eu quis enfatizar uma família, que é a família de Eli. Não se fala muito aqui sobre a mulher dele, praticamente nada, mas Eli tinha uma família, e uma família importante, e a gente vai estar aqui de uma certa forma falando sobre ela, sobre como ela tem a ver com as nossas famílias de hoje, como ela se encaixa nas nossas famílias de hoje em relação ao tempo. Mas antes, eu queria colocar a introdução, gente, e foi meio que inevitável, de tudo que eu pesquisei, quando eu fui estudar, quando eu me assustei com algumas coisas, e por isso eu quis sair um pouco da vida de Eli e voltar para a nossa situação. Achei muito interessante essa figura, como que as famílias elas vivem hoje. O pai no celular, ali uma mãe pensando em viajar, querendo ir para a praia, um filho ali no videogame, uma filha desinteressada, com aquele aparelhinho ali que eu esqueci o nome, no pescoço, no iPod, e a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, coloca o fone de ouvido e esquece o mundo. Essa é a realidade, muitas vezes, das nossas famílias. Elas têm vivido dessa forma e ocupado o seu tempo com isso. Uma mãe pensando em viajar, um pai pensando só em trabalhar, um filho ali só no seu videogame, uma menina ali no caso só na sua musiquinha. E essa, na verdade, é o cenário da família moderna. E é muito interessante a gente olhar para isso. Eu vou mostrar, eu pus ali como uma pergunta, por que eu resolvi pôr isso como introdução? Porque mexeu muito comigo e até me assustou um pouco. Eu vim colocar aqui um pouco de números, Homens e mulheres dispõem apenas de 36 minutos do seu dia para dedicar tempo de qualidade à sua família. É um dado extremamente alarmante. Se sair no ano, vai dar uns 15 dias mais ou menos. Essa é uma pesquisa, esse dado e o próximo que eu vou mostrar é uma pesquisa britânica, feita em 25 países, e eles foram catando os dados. Olha só que coisa, se a gente somar ao longo do tempo, isso vai dar mais ou menos uns 15 dias, e interessante, gente, grande parte desse período que se fica junto é potencializado com o quê? O Natal, o Ano Novo, com Páscoa, em alguns casos, algumas famílias, isso daí, algumas festividades, aniversários, ou seja, precisa ter um evento para a família, muitas vezes, ter tempo de qualidade. Esse é um termo que é muito usado recentemente, porque uma coisa é você ter tempo com a sua família, outra coisa é você ter tempo de qualidade com a sua família. Vamos supor, eu gastei 15 minutos para chegar até aqui. Mas dentro do carro eu tive um tempo com a minha família. A gente veio junto. Como que foi esse tempo? O filho no celular, outro estava, o pai dirigindo calado, a mãe quieta. Esse é um tempo com a família, mas não é um tempo de qualidade. Tempo de qualidade que a gente vê é aquele que, eu fico com meu filho, beleza. Aí eu chego em casa, eu sento no celular e ele brinca no chão. Isso é um tempo com meu filho, eu dou um tempo com ele, mas não é de qualidade. O tempo de qualidade é você sentar no chão com ele e ali você tem um tempo com ele. Então o mundo ele vive assim hoje. 36 minutos do dia, ou mais ou menos uns 15 dias por ano, que é um tempo de qualidade que as famílias têm umas com as outras. Hoje, praticamente 40% das famílias irá se divorciar,
e o tempo dedicado para as crianças vai cair em 80%. Essa é uma realidade que tem acontecido nos nossos dias, que é gritante. Muito desse tempo passado com a família é aquele tempo que o pai chega em casa e começa a continuar o trabalho, porque ficou coisa para trás, eu preciso terminar aqui, eu preciso terminar de fazer tal coisa. Ou fico mergulhado em tecnologias, checando lá o Facebook, checando o WhatsApp, essa ferramenta que o celular que trouxe muitas facilidades, mas ele está levando o nosso tempo também. Porque às vezes você eu vou ver um negocinho. O Facebook é interessante, hoje em dia como pipoca vídeo no Facebook. Às vezes você se interessa por aqueles vídeos, aquele é de 2 a 5 minutos. Aí você vê mais um de 2 a 5 minutos. Daqui a pouco foi 1 hora, você nem percebeu. Foi 1 hora de Facebook ali, coisas inúteis, vendo um falando mal do político A, o outro falando bem do político A. É muito interessante como o Facebook, se você começa a colocar, ele não é um formador de opinião, vamos dizer assim, que faz você pensar. Se você é a favor do político A, você começa a curtir político A, só cai político A. Ou seja, ele causa mais transgressão, mais briga, quer dizer, vamos dizer assim, mais ódio do que um certo pensamento. Não, eu preciso saber do candidato B, eu preciso saber da opinião X. Não, mas ele percebe que você curte aquilo, ele quer que você alimente ele. E ele vai jogar mais daquilo. E se você está, de uma certa forma, um defensor ferrenho daquela posição A, você vai cada vez ser mais. Então, em vez de ele criar um pensamento aberto, ele cria um pensamento fechado. E aí a gente vai consumindo tudo isso daí. Então, na verdade, muitas vezes os pais em casa não estão totalmente presentes. E esse tempo dedicado às crianças cairá 80%. Então, um negócio muito interessante que ultimamente eu comecei a pensar e nunca tinha passado isso pela minha cabeça, de que quando há um divórcio, o que acontece? Você fala, fulano separou de ciclano. Se é só um casal, aí sim há uma separação. Mas se é uma família com um filho, 2 filhos, a separação aconteceu com um só. Porque ele que saiu do convívio, quem ficou com a guarda dos filhos, continua sendo aquela família. Ele continua sendo aquela pessoa com os filhos, mas alguém saiu. Essa é a realidade. E aqueles filhos já não terão mais um tempo dedicado a eles daquela pessoa que saiu. Já acaba sendo uma carência. Já virou uma carência. Então, essa é a nossa realidade, infelizmente. Outro ponto, as crianças de hoje têm 12 horas por semana a mais de atividades extracurriculares fora de casa. Aulas de inglês, de games, do que há 20 anos atrás. Hoje em dia, o tempo delas já não é tanto mais com os pais como era antes. Hoje você joga tudo, e vamos lá, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ou seja, está tendo um tempo externo, mas ali dentro de casa, ela acabou de não ter tanto mais, deixou de ter. Esse ponto, gente, almoços e jantares que duravam em média 1h30, 100 anos, foram reduzidos para 37 minutos em média. Olha que interessante. Antigamente, eu lembro muito do meu avô. Aquela mesa grande, aquele monte de filho, neto, aquela correria. Tinha os banquinhos assim, e logicamente as crianças sentavam nesses banquinhos. E aí a gente comia. E você tinha um tempo com a família. Não tinha aquela pressa de comer pela boca, pelo nariz, como a gente fala. E, queira ou não, isso fazia toda uma diferença. Hoje em dia, dificilmente as famílias estão juntas nas refeições. Às vezes é uma briga, para você ter todo mundo ali. Davi é um, Davi ele come e já sai correndo. Você tem que gritar e puxar, não, a gente não acabou, fica aqui, vem aqui. Por quê? Ele quer ir para a televisão, ou ele quer pegar a bola e ficar chutando.
mas aquele tempo ali parece que ele não considera tão importante. Né? E aí tem a gente que está entrando, né, e tentando mostrar, né, para ele que é diferente. Em famílias que afirmam tirar férias juntos, vemos uma queda de 28% nos últimos 20 anos. Né? Isso daqui é uma certa briga que a gente tem lá em casa. Né? A Gabriela só tira determinados meses. Né? E aí eu tenho que me adequar lá no banco para, de uma certa forma, conseguir tirar junto. Às vezes o trabalho dá uma certa trava, né? Não faz com que eu consiga, né, ter isso daí. Mas é interessante você tirar férias junto, a família inteira. Você tá todo mundo junto, é um tempo de vocês. Mas o que tem acontecido no mundo atual tem uma queda de 28% nos últimos 20 anos das famílias que tiram férias juntas. Esse outro ponto, televisão no quarto das crianças, internet, e música pop, ele não mostra nenhuma, reduziram conversas familiares em mais de 70% nesses últimos 50 anos. É um dado super alarmante. Ou todos eles são. Como que essas coisas, de uma certa forma, têm entrado nos nossos lares e comido o tempo. Às vezes a gente fala, não, meu filho está aqui em casa, mas ele está no ponto da casa, você está no outro, vocês não estão juntos, não estão se interagindo, e o tempo com a família cada vez mais vai diminuindo. E aí, nós vamos agora falar um pouco, e entrar já no assunto em si, que é o sacerdote Eli e os tempos modernos. O que o sacerdote Eli tem a ver com os tempos modernos? O que há ali na vida dele, que traz exemplo para a gente. O primeiro ponto é esse: sacerdote e juiz. Essa era a realidade de Eli. Ele vinha lá da família de Arão, acho que o filho mais novo, Itamar. Ele era descendente, por isso ele podia estar ali sendo sacerdote. Mas, por outros fatores, ele acabou sendo juiz também. Ou seja, o que acontecia com ele? Ele é um reflexo do nosso mundo, ou das pessoas do nosso mundo. Por quê? O acúmulo de função. Ele era um homem muito ocupado. Ele tinha que cuidar dos negócios do povo, cuidar das coisas de Deus, tinha que julgar, tinha sacrifício, fazer isso, fazer aquilo, e era a vida que ele levava. Ele tinha duas funções, e por isso ele era um cara sobrecarregado. Ele era um cara muito ocupado. Não diferente do homem de hoje, ou da mulher. Às vezes a gente fala do homem, mas aqui eu estou querendo dizer os dois, porque a mulher, de certa forma, ela também, hoje ela é cobrada. Hoje também, de uma certa forma, lá no trabalho dela, lá, você precisa crescer, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. O papel do homem e da mulher hoje, já quando nasce, muitas vezes a gente fica lá, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Eu vou escolher uma profissão boa para você. Essa profissão aqui dá dinheiro. Isso é o que é passado nos nossos dias. Hoje o homem e a mulher, eles são treinados, para quê? Para serem realizadores. Você tem que realizar isso, aquilo, comprar uma pilha, uma casa, ter um carro top, não sei o que top. Ele tem que ser bem sucedido. Essa é a realidade. O homem hoje ele tem que ser bem sucedido, tem que ganhar dinheiro, mas ele não é treinado, gente, para ser feliz. Ele não é treinado para ser feliz. Ele é treinado para ser bem sucedido. Essa é a realidade. Feliz, quem sabe? Feliz pode ser. Eu estava essa semana, olha como são as coisas, eu estava lá trabalhando aqui no estudo, apareceu lá para mim um vídeo lá de um humorista famoso, desses novos, e foi muito interessante porque eu acabei vendo, porque ele estava num programa que eu gosto muito, que já não existe mais, até eu trouxe um texto que uma vez eu conheci nesse programa, que passava na TV Cultura há uns anos atrás,
E eu acabei vendo, né? Como eu sabia que minha rolar besteira, meu humor, né? Era só uma entrevista, eu acabei vendo. É muito interessante esse jovem falando, como ele já conseguiu tudo. Ele mesmo falando, não, eu sou rico, eu ganho muito mais do que vários humoristas que viveram antes de mim, ou que ainda estão no mercado, tal. Mas é muito interessante isso, como você pode ver que ele conseguiu tudo isso, mas tem uma carência, tem um vazio nas palavras dele. Aqui dentro parece que você olha para o olho dele e fala, meu cara, ele é feliz. Ele é infeliz. Até o apresentador uma vez perguntou, você chora? Eu falei, nossa, eu choro muito. Porque eu não sei te dizer, mas eu choro muito. Ele até mesmo se confessou ser um pouco depressivo. Ou seja, o que o bem-sucedido trouxe de felicidade para ele? Não trouxe nada. Mas é o que ele queria, é o que ele buscou, o que foi treinado. Ele, na verdade, foi treinado a fazer isso. Mas ele não foi treinado a ser feliz. E ele estava ali nessa pilha, vivendo e tentando ser bem-sucedido. Mas o que acontecia e o que aconteceu com Eli? Ele foi um pai totalmente ausente. Ele foi um pai totalmente ausente. Ele nunca estava em casa. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava muito ocupado, resolvendo os problemas dos outros, conversando com os outros, aconselhando as outras famílias. Ele estava fazendo tudo que estava a sua mão ali a favor dos outros. Os outros estavam precisando dele, pelo cargo que ele ocupava, e por isso ele estava lá fazendo o que os outros precisavam, esquecendo de certa forma dos seus filhos. Os seus filhos, e o texto, quem quiser em casa dar uma lida, desde o capítulo 1 até o final do capítulo 4, vai ver a situação que vivia os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles viviam, não terminava de queimar a gordura do local, você já estava lá metendo a mão na coxa lá, não, eu vou comer meio cru, sim, eles se prostituíam ali na frente da tenda do tabernáculo. Era impressionante, e Eli era de uma certa forma até questionado, chegava na orelha dele, mas ele não chegava até os filhos. Eli foi um pai ausente, ele não tinha tempo para sua família, ele tinha muito tempo para a família dos outros, e ele acabou sendo um pai omisso. Esses problemas pecaminosos que haviam de seus filhos chegavam aos ouvidos dele, mas Eli não os corrigia, não disciplinava seus filhos. Ele apenas fazia aquela exortaçãozinha, não faz isso, você está vendo o que você está me causando, olha a dor de cabeça. Ele não percebeu que o estar junto, o tempo de qualidade para com seus filhos, entendeu? Era o mais importante para ele ter os filhos por perto, do que simplesmente trazer essa palavrinha de exortação. Então ele não pune, ele não disciplina, ele sabe o que está acontecendo, e ele fica lá sentado e vendo tudo acontecer. Ele também foi um pai passivo ao fatalismo. Ele viu a sua família, ele estava vendo a sua família sendo derrotada, sendo derrubada, tudo estava caindo, estava tudo indo de mal a pior, e mesmo assim ele via, mas era passivo. Era fatal o que ia acontecer. Esse texto que a gente leu de 1 Samuel 2, um homem de Deus, um outro, chega para ele e fala, olha o que está acontecendo, Deus está falando que vai te punir, porque olha os seus filhos, olha como eles são sacerdotes, você não está entendendo? Eles são sacerdotes, como a gente leu no capítulo 1, quando Ana chega lá, o Eucana, mostra que aqui no capítulo 1, que Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor, e eles não estavam nem aí. E aí há uma repreensão aqui de um outro servo de Deus que chega diante de Eli e fala, ele escuta e é passivo. Ele está vendo com a sua família. Vai de mal a pior. Mas ele acaba sendo, de uma certa forma,
passivo a isso. Então, o sacerdote ali, ele traz grandes ensinamentos para a gente, com relação a isso. Cuidava de tudo, tinha tempo para tudo e para todos, mas ele não tinha tempo de qualidade para sua família. Isso foi desastroso para a vida dele. O nosso tempo hoje, ele nos treina, ele exige que a gente seja assim. E aí a gente chega num ponto que a gente fala, está na hora de escolher. Há um tempo atrás, quando eu entrei no meu serviço, como eu fui um pouco treinado, não muito, mas de certa forma um pouco treinado, até pelo ambiente que eu vivia, a ter esse crescimento, a ser bem sucedido, eu também pensava. Não queria crescer muito, mas tinha um lugar que eu queria chegar. Mas a vida, a Bíblia, principalmente me mostrou que não. O meu lugar, para eu ter uma vida de qualidade, somente com a minha família, era ser um simples caixa de sempre. Eu podia crescer, podia estar lá em cima, muitos me cobravam, e até hoje, muitas oportunidades eu tenho até hoje, mas eu nunca peguei nenhum. Presbíteros, muitas vezes, eu chegava na minha igreja mãe lá, tinha sempre um presbítero, chegava e e aí, você já virou gerente? E aí, já como que não? E aí? Uma colega minha de faculdade, ela falou, o que você está fazendo lá? Você fez uma faculdade de direito e tal, enroscado ali, no caixa de banco? Eu falei, tô. Porque é bem no lugar. Porque ali eu tenho, o tempo de qualidade para dar para a minha família. E às vezes a gente não enxerga isso daí. Uma vez, gente, ainda não era casado. Estava fui convocado para fazer um curso presencial. Aquele que você sai vai fazer em outra cidade. Aqui pertinho, ali em Campinas. O que aconteceu? Beleza, estava tudo certo. Me liga um rapaz, um senhor já, casado com filhos, de uma igreja tradicional aqui de Atibaia até, crente. Ele me ligou, falou, você vai fazer o curso tal em Campinas? Eu falei, vou. Ele falou, eu posso ir com você? Eu falei, não, pode, lógico. E a gente foi conversando e tal. Acho que, se eu não me engano, foram uns 3 dias de curso. No último dia, uma sexta-feira, eles liberaram a gente mais cedo, depois do almoço, isso acabou e tal, e virou. Aí eu falei, pega aí, vamos almoçar? Ele falou, não, vamos embora. Vamos embora porque eu tenho o meu filho, ele faz natação e eu queria ver ele nadar, porque eu nunca fui. E ele me cobra tanto, eu nunca fui, nunca tenho tempo, vivo no banco, não sei o quê. Eu falei, não, vamos. Peguei e vim. Sabe o que isso trouxe de benefício para a minha vida? Eu falei, o quê? Nunca mais. Minha vida vai ser enfiada naquele caixa ali até Deus me tirar, cara. Porque eu passar por isso, eu ter o meu filho, ele querer, ele pedir, ele clamar para ver uma aula dele, eu ver ele, e eu não consegui ir, porque o banco não vai me deixar ir. Para mim, foi um marco aquele exemplo, Eu gosto de pegar muitos exemplos, Tem pessoas que eu falo, essa eu peguei um exemplo do que eu não vou fazer. E essa pessoa foi um exemplo assim. Foi, não vou, eu quero ser feliz. Na minha vida eu quero ser feliz. É muito interessante como a gente deixa os nossos filhos, ou molda de uma certa forma para eles alavancarem no mercado. Mas a gente não tem, às vezes, uma sensibilidade de ter eles por perto. Eu vou falar uma coisa aqui, pode parecer hipocrisia, você pode nem acreditar nisso se quiser. Mas eu não me importo com a profissão do Davi ou da Val. Eu não me importo o que eles vão ser, porque eles vão ser. Se eles aceitar ser, se ele quiser ser um mecânico e sujar a mão de graxa lá, ele vai ser, eu vou adorar, porque eu vou lá ajudar ele, eu gosto um pouco de carro, Mas não existe nada, gente, no mundo que vai me tirar a preocupação de não estar com meu filho na eternidade.
Isso para mim vai me doer uma vida que vai trazer uma infelicidade para mim, entendeu? E que não tem preço. O meu filho, ele tem que estar lá comigo. Dependente do que ele passe aqui, do que ele faça aqui, ele tem que estar lá comigo. Isso é questão de honra para mim. Eu, quando vim para a comunidade, a gente tinha uma escola dominical, uma igreja tradicional. Hoje, a gente tem um culto só, mas eu vou com ele toda semana e a gente faz a escola dominical só nós dois. A gente estuda, a gente faz a lição. Hoje eu tenho tempo de qualidade com ele nesse sentido. É muito melhor 1 a 1 do que 10, 12 com uma professora, não é? Eu penso que é. Então, essa é a nossa realidade. A gente não pode deixar passar isso daí. Eu que vivi uma vida intensa com o Davi, desde pequeno, então vivendo com a Laura, eu vejo o Davi desse tamanho. Oh, gente do céu, segura esse menino, ele está crescendo demais. Parece que eu não vivia, mesmo que eu não vivi. Imagina quem não teve oportunidade de estar ali junto. E isso é muito importante, gente. A gente não ser um sacerdote da vida, é de viver os afazeres da vida e o tempo da família ser totalmente esquecido. E eu trouxe para vocês aqui alguns textos de Eclesiastes. O nosso grande sábio Salomão falando o que sobre o assunto, gente? Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. E essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, que não há qualquer proveito que se faz debaixo do sol. Eclesiastes tem que ser uma leitura dos crentes semestral. A gente tem que ler e voltar a ler. Porque Eclesiastes é um tapa na cara do mundo, gente. O Salomão aqui mostrando que ele fez de tudo, se tornou cara. Mas ele viu no final de tudo que isso foi inútil. Ele usa um termo, gente, de inutilidade. Foi inútil para ele. Ele foi correr atrás do vento. É muito louco esse termo, correr atrás do vento, porque você não vê o vento. E como que eu vou correr atrás dele, né? É você naquela... Vou para lá, vou para cá. Onde eu vou? Onde ele está? Não sei onde ele está. Mas é isso que ele percebe. Por mais que ele fez tudo que ele fez, o que aconteceu? Foi tudo inútil para ele. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande justiça. Que proveito tem o homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de uma dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo, porque para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Eu queria uma coisa que para mim é interessante: terá que deixar tudo que possui como alguém, tudo que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso é um absurdo, é uma grande justiça. Você deixar de fazer, você deixar de ter um tempo de qualidade com a sua família para ficar guardando dinheiro. Eu vivo isso muito na pele, gente. Quando tem partilha lá no banco, o Deus nos acuda. Ninguém está chorando pelo morto, gente. O pessoal está se matando pela sua parte. É a minha parte que eu quero da herança. Porque demora que não sai. Eu já tive casos da família ficar o dia
inteiro no banco, trazer lanchinho, fazer marmita e comer ali enquanto não saiu a partida. Essa é a realidade. Essa é a realidade do nosso mundo. O que adiantou, né, o patriarca lá correu, lutou, brigou, foi bem sucedido, muito dinheiro. Ele não vai chegar lá em cima com o ouro querendo comprar o lugarzinho dele no céu, porque ele já perdeu. Esse ouro ficou aqui. E é isso que Eclesiastes está falando. E outro ponto, né, que eu quero ressaltar aqui é de Eli. Ele era famoso fora dos portões. Essa era a realidade dele. Ele tinha uma certa fama, mas a fama dele era fora. Totalmente fora dos portões. A família de Eli acaba em tragédia. Esse é a realidade dele, acostumado, né, com as coisas sagradas, totalmente acostumado e vivenciando as coisas sagradas, mas totalmente perdido no temor do Senhor. Eli não era um sacerdote qualquer, ele era bom naquilo que ele fazia. Ele durou 40 anos no seu cargo. Ele foi um sacerdote por 40 anos, mas a sua família totalmente estourada. Se você quiser ler depois lá, 1 Samuel 4, de 10 a 20, né, você vai ver que ele recebe a notícia que os dois filhos morrem, com isso ele cai de uma cadeira e morre também. A nora dele estava prestes a dar à luz, também cai. E quando sai o filho, o pessoal grita: um menino ou menina lá dentro. Ali a tragédia estava ali alastrada pela família dele, totalmente estruturada. E era isso que tinha acontecido ali. A família de Eli, ela acaba numa tragédia. E por que, gente, né, às vezes a gente tem que olhar, né, para essas coisas? Existem as necessidades, elas são atuais, né? Antigamente acho que não se tinha tanto essas, elas existem, vamos dizer assim, essas necessidades elas existem, mas hoje elas estão cada vez mais sendo deixadas de lado, que são atenção, afeto, né? Diálogo. Como é difícil você dar atenção para alguém. Você às vezes hoje não consegue, né, sair um pouco do campo familiar. Você não consegue ter um amigo, cara. Às vezes você está precisando de uma palavra amiga, conversar, e aí você vai falar com o cara, e ali no celular, mandando, daqui a pouco você tem que repetir de novo, porque ele falou antes, você não entendeu, mas ele não entendeu nada. Está difícil ter um confidente, alguém que troque o celular para ouvir o que você fala. Então, existem hoje em dia essas necessidades, né, de atenção, necessidade de afeto. Se abraça tão pouco, você sorri para o outro e não recebe um sorriso de volta. Existe uma necessidade, gente, conversar, conversar, dialogar. Entra no YouTube, deve ter uns tutoriais lá, para você entender o que é conversar, porque se perdeu totalmente. É uma necessidade, atual, totalmente, perdida, não se conversa mais. O pai não conversa com o filho não conversa com o pai, a mulher não conversa com o esposo. E a situação hoje é essa, partilhar, gente, de experiências só se consegue com um tempo dividido. Se você tem como conversar, se eu tenho como eu chegar para o meu filho e falar: lá no passado o papai fazia assim. Às vezes o Davi pergunta para mim: mas o pai sempre brincava com esse jogo. Ele gosta muito daqueles joguinhos antigos, de tome, assim, né? Até que vem. E é legal, a gente consegue conversar. Eu só consigo conversar porque eu tenho, uma experiência. E para eu ter tempo dividido, para a construção de boas memórias, eu preciso chegar, e ter conversa. Eu preciso ter diálogo, eu preciso ter tempo. Com a minha família. Não dá, para eu tentar ter esse tempo de qualidade. Na verdade, eu não construí isso.
Eu preciso construir. E tem, né, aqui a gente está partindo para o final, o Antes de Partir. Existe um filme, gente, com esse nome, não sei se vocês conhecem. Eu esqueci, é do Morgan Freeman e o outro eu não lembro. Eu já assisti algumas vezes esse filme. É muito interessante. Até se você não conhece o melhor café do mundo, você vai descobrir nesse filme. Você não vai querer tomá-lo, mas esse filme vai falar. O que esse filme tem a ver com a vida real? O que ele tem a ver com a vida real? Nesse filme, né, os dois estão no hospital, né, um cara muito rico, outro muito cara mais trabalhador, né, com uma vida normal, assim, tranquilo. E existe, né, uma doença, tanto um quanto o outro, e eles têm, né, na verdade, um tempo de vida que o médico lá determina. O que eu queria trazer para a gente isso daí? Antes de partir, gente, com quem afinal eu quero estar? Se o médico tiver 24 horas, por um acaso você vai chegar e falar, não, doutor, mas eu queria ainda fazer mais uma jornada de 8 horas, doutor. Eu queria receber mais 2 horas extras. Não, doutor, eu queria estar dando aula para os meus alunos mais uns 2 dias. Ou antes de partir, né, você vai chegar e falar, não, mas eu queria ainda participar de uma daquelas reuniões de 3 horas, né, que sai do nada e não vai para lugar nenhum. Gente, antes de partir, se você tiver um diagnóstico desse, você vai querer estar com a sua família. É o setor mais massacrado no quesito tempo, é com quem você vai querer estar, com quem você vai querer passar. Mas a gente não para refletir nisso daí. É o que Salomão vem e fala, né? A vida é breve, e aí, quando você se vê nessa situação, você fala, não, você acha que eu quero estar lá no banco contando dinheiro? Eu não, eu quero estar do lado dos meus, eu quero ter tempo com os meus. E é isso que vale na vida, é isso que vale a pena na vida. E não, essa vida bem sucedida, querer tudo. Antes de partir, gente, eu vou querer estar, né, com a minha família. E aí, eu também trouxe para vocês um pouco do que Eclesiastes, do que Salomão fala sobre isso. O homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digam que uma criança que nasce morta, nem recebe um tempo digno, tem melhor sorte do que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos, não poder desfrutar da sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Um choque de realidade do que a gente vive hoje. A gente vive correndo atrás do tempo, a gente vive correndo para ser feliz, para ser bem sucedido. Mas esquece ser feliz. Mas esquece que o tempo com a família, ele vai trazer essa felicidade para a gente, esse afeto, esse estar junto. As coisas vão acontecendo e a gente vai tomando a forma, como diz Romanos, a gente vai tomando a forma do mundo. Eu lembro muito bem na casa do meu avô. A casa do meu avô, quando eu era pequeno, não tinha eletricidade. Era um sítio lá longe e não tinha eletricidade. A picadeira, né, que ele fornecia comida lá para as vacas, era na gasolina. A gente chegava de noite e acendia aquele lampião de querosene, aquele cheiro que prestava a casa. Mas era uma delícia, porque no fim da noite o patriarca ia lá, sentava bem aqui na ponta, e aí era o culto doméstico, cheio de criança, cheio de gente, a filharada que podia estar lá, os que não tinham casado ainda estavam lá, né? Porque minha mãe foi uma das últimas, então já tinha os irmãos já tinham casado e tal, e era aquilo ali. Mas um dia chegou a energia elétrica. E com a energia elétrica facilitou a picadeira, a gente já ligava na energia, a gente estava comprando gasolina, já tinha a luz, mas veio junto a televisão.
E a televisão foi um câncer ali, que acabou com o culto doméstico. Todo mundo queria ver as notícias do Jornal Nacional, as novelas do Pimpim. Todo mundo estava ali, era querendo, né? Aí a reunião era ali. Agora eu falo, a reunião na mesa era o tempo de qualidade ou a reunião na sala com a televisão ligada era o tempo de qualidade? A televisão tirou esse tempo de qualidade. Nós estávamos juntos, mas isso foi tirado. Então, para a gente ter um tempo de qualidade com a nossa família, a gente não pode, se acostumar com o que vai entrando, com a internet que está chegando, com o celular que está chegando, e está tomando esse tempo. É incrível, gente. Hoje, essa semana eu fui no lugar lá pegar uma comida, e aí, quando eu fui pegar para viagem, tinha algumas pessoas também ali para pegar para viagem. Beleza? Tranquilo. A senha estava lá, e uma coisa que eu já tenho visto acontecer em alguns lugares, que é muito interessante, né? Todo mundo estava assim, sentado, cada um com o seu celular. E é muito louco, ninguém se conversa, ninguém se olha. E o que acontece? A senha chama e o cara não escuta. E a moça grita e o cara não escuta. E aí dá vontade de falar, pô, chama a minha, eu tô aqui, com o meu celular aqui no bolso. Eu, na verdade, eu detesto. Se não pudesse, mais por imposição familiar é que eu tenho, Mas por mim eu não teria, eu sou muito da... Mas como eu tenho, lógico, eu sei, eu falo isso brincando, porque eu sei das preocupações dela, mas ele vai ficar no meu bolso, E a hora que apitar minha senha, eu vou. As pessoas, elas estão cegas. E nesse dia, chamou uma vez em voz alta, chamou duas vezes, Daqui a pouco eu só fiquei olhando e pensando, daqui a pouco ele vai gritar, eu vou falar, pô, não chama a minha. Só faltava, Ainda bem que o cara foi sossegado, quando ela chamou pela quarta vez, aí falou assim, não. E aí que ele foi conferir para ver qual era o número dele. Porque ele estava muito entretido no celular. E é isso que tem tirado muito do nosso tempo, muitas vezes, dentro das nossas casas. E a gente não deve, de alguma forma, se deixar levar por isso, se acostumar com isso. E por isso, gente, eu falei um pouco para vocês no programa, que eu gostava muito da cultura, que ele acabou porque tinha o próprio entrevistador, ele morreu. Mas, uma vez, eu ainda nem morava em Atibaia, eu estava vendo esse programa, eu gostava muito. Ele leu um poema lá, e é o que eu quero deixar para vocês, de conclusão, é esse poema. Eu vou estar lendo ele para vocês. E ele falou muito comigo naquela época, fala até hoje, e que eu quero deixar como conclusão para a gente finalizar, esse nosso estudo de hoje. Vamos lá. Eu sei que a gente se acostuma, mas não deveria. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem outra vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora. Tomar café correndo porque está atrasado. Ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo de viagem. A comer sanduíches porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não aceitando as negociações de paz, aceita ler todo dia de guerra dos números da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto serviço. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios.
ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e que necessita, e a lutar por ganhar o dinheiro que paga, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter do que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinhos, a não ter galos na madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta do pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só o pé e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que de tanto acostumar se perde de si mesmo. É isso aí, gente. Com o reverendo. Irmãos, brevidade da vida e preciosidade do tempo. Essas são as duas expressões que nos fez construir essa série. Eu já nas ponderações iniciais ali da estatística já me previ dentro do tempo, porque a gente vai sendo engolido em tudo isso. E eu fiquei pensando o que eu preciso melhorar, o que eu preciso ajustar na minha casa. E eu vi que tem muitas coisas que vão serem ajustadas. Tem coisas que eu não ajusto porque vai demandar de mim energia, desgaste, então eu prefiro deixar começar. E tem coisas que são vitais, né? Eu vou ter que reler essa ilustração final porque ela é muito da realidade. Eu vivi os meus 42 anos ali. Muita coisa. Irmãos, o que nos impulsiona a fazer diferente? É a cruz. Jesus morreu naquela cruz para nos dar a oportunidade de reajustar a nossa vida. Jesus morreu naquela cruz para nos dar a oportunidade de reajustar a nossa família. Eu estava ali sentado pensando que há 11 anos atrás, subindo a Fernão Dias, eu tive a oportunidade de abrir o meu coração para dando perdão de tantas feridas que eu abri nos nossos primeiros 6 anos de casamento. Eu já era pastor, já tinha Gabi, e eu continuava abrindo feridas no coração da minha esposa, que eu prometi a Deus amar. Ninguém que ama fere, mas o pecado nos faz ferir aqueles que amamos. Essa reflexão, para mim, foi muito profunda, muito forte, no sentido de o que eu tenho feito e o que eu preciso fazer. Deus nos dê graça, né? Deus nos dê graça. A vida é muito breve, o tempo é muito escasso, é precioso. A gente não é contra celular, não é contra mídia, não é contra a modernidade. Só que nós estamos muito aquém de gerir bem o nosso tempo e gerir bem o nosso tempo. É um desafio. Esse tema de hoje é um desafio. Eu pedi para o Oséias fazer essa reflexão, porque eu consigo ver no Oséias um equilíbrio muito bom nessa área também.
E ele não é bom porque ele é bom, porque ele é pecador igual nós somos. Mas ele tem colocado, eu desde que eu conheci o Zé, antes de casar com a vida. Eu vejo como ele ama esse tempo de família e como ele recebeu os pais, posso dizer assim, da roça, né? Do mar. Quando eu tenho a oportunidade de estar com o seu amigo na Raquel, ele já é importante. Eles pouco falam, isso é precioso. Eu tive agora, eu não consigo ficar lá, vejo isso. Não precisa falar muito, você vê. É igual o Zé, eu falo muito a menos que se peça que ele fala. Mas ele. Eu achava uma loucura quando eu conheci ele. Ele falou assim: pastor, me deram a promoção para a gerência lá, mas eu não quero, porque eu tinha uma coisa que eu não estou. Nunca me estou na merece. Mas eu quero estar com ela. Eu digo lá ali: pastor, eu quero estar com meu filho, eu quero ver caminho, eu quero ver. São escolhas, irmãos. Ele não é perfeito, ele não é morto, ele é Cristo. Então, estar com os irmãos é precioso demais. Estar, conversar, sorrir, refletir. Então, eu acredito que a palavra de ordem nessa série é moderação. Eu vou usar assim vídeos, eu vou me conectar no WhatsApp, eu vou postar assim, eu vou gerir meu culto, mas eu vou amar. Amar a Deus, amar o próximo, amar a minha família. Senhor, nos dê graça. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, através de Eli, nos ensina que nós podemos perder a família, ainda que estejamos vivendo, Senhor, para Ti, e até Te servindo como Ele te servia, mas Ele perdeu o tempo. Como dizemos aqui, Pai, o timing da história. Pai, nós não queremos Te amar, queremos amar ao próximo, queremos viver em família. Pai, queremos também ser uma comunidade que receba as famílias e ame as famílias, como elas estejam, como elas são. Pai, nos dá essa oportunidade de ser instrumento uma vida do outro e suporte uma vida do outro. Nos ensina a amar o nosso irmão como o Senhor nos ama, a perdoar o nosso próximo como o Senhor nos perdoa e a olhar o próximo como o Senhor nos olha. Assim seremos extremamente relevantes a serviço do Senhor nesse mundo. Por isso nós pedimos isso em nome de Jesus. E nos leve, Pai, para a nossa casa, nos dê um bom final de semana, um bom domingo e uma semana cuidada por Ti, Senhor. Nos livre do mal. E que o grande amor de Deus, irmãos, a graça de Cristo Jesus e o poder sobrenatural do Espírito repousem em nós, a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, até domingo que vem, para refletirmos sobre como usar melhor o tempo no trabalho. Deus abençoe a todos. Um grande domingo aí.